Tenho certeza que esta manhã Deus já falou com cada um de nós. Deus já falou comigo. Deus já falou com você? Glória a Deus. Toda e qualquer situação que vivemos, Deus sempre está falando com a gente. Mas Deus vai continuar nos ensinando coisas grandes e firmes que nós não sabemos, que Ele quer nos mostrar, nos revelar nesta manhã. Nós temos certeza que Deus vai estar ainda avivando, revigorando, dando direcionamento para as nossas vidas. Glórias a Jesus. Vou fazer algo que Deus assim determina que eu faça. Marcos, vem aqui, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado Glória a seja o teu nome, Deus. Pai. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Misericórdia. Graças a Deus. Tem coisas que são simples, mas que são essenciais na nossa vida. Glória a Deus. Uma vez eu estava na igreja, era 8 horas da manhã. Chegou uma crente na igreja, eu estava na secretaria. Ela chegou perto de mim, estava naquele balcão da secretaria, e disse assim: pastor, posso falar com o senhor? Sim. Posso te dar um abraço? Aleluia. Confesso que até hoje sinto dificuldade em falar isso, porque a emoção me domina. Naquele dia, eu tinha milhões de coisas para resolver, como tenho todos os dias, e meu coração estava, de certa forma, preocupado. Eu carecia de um abraço. Aquela irmã chegou de manhã e me disse: posso te dar um abraço? E ela disse assim: foi o Senhor que mandou te dar esse abraço. Só isso. Ela me deu um abraço e voltou para os afazeres dela, voltou para casa. Ela nem ficou na consolidação, voltou para casa. Eu digo isso, são coisas simples que nós precisamos no nosso dia a dia. Glórias a Jesus. Abra sua Bíblia em Gênesis 37. É interessante que tudo aquilo que foi nesta manhã falado é exatamente aquilo que Deus havia também falado no meu coração essa madrugada. Nós ouvimos a história do Marcos, que na certa forma nos comove e faz com que a gente seja mais grato por aquilo que temos. Mas vamos nós nesta manhã aprendermos biblicamente com um homem chamado José. Eu quero nesta manhã falar sobre as 4 fases da vida de um ser humano. São 4 fases que nós passamos, fases da vida do que acontece. Todos nós aqui já passamos por situações adversas, não igual do Marcos, mas já passamos por situações diversas. 4 fases que acontecem na nossa vida. Se nós não conseguirmos superar elas, nós não seremos ninguém e não alcançaremos nada e nem conseguiremos ser felizes. Mas nós precisamos passar pelas 4 fases. Passar não é passar no sentido de derrotado, é passar no sentido de vitorioso, vencer, superar. A palavra superação quer dizer que eu enfrentei uma determinada situação e que naquela determinada situação houve uma necessidade em que eu me esforçasse além do que eu já tinha força para me conseguir possuir e ter aquilo que eu quero, o que eu desejo. Gênesis 37, todo mundo está com Bíblia? Olha, se você não tem Bíblia, procura adquirir. Caso não tenha, pode falar comigo que eu vou arrumar uma para você. Glórias a Jesus.
Gênesis 37. E Jacó habitou na terra dos peregrinos, das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de quantos anos? 17. Apacentava o quê? 17 anos ele já era pastor. Com 17 anos, José era o quê? Pastor. Quem apacenta a ovelha é o quê? Pastor. Com 17 anos ele já tinha responsabilidade com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Versículo 5. Sonhou também José o quê? Vamos lá. Sonhou também José o quê? Que contou a quem? Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho o quê? Sonhado. Agora pode ser sentado. Obrigado. Glórias a Jesus. A temática desta manhã que nós iremos abordar é sobre 4 fases da vida. Repito, 4 fases da vida. Qual é a temática da mensagem, irmãos? 4 fases da vida. Vamos lá mais uma vez? 4 fases da vida que todo ser humano passa. Todos nós passamos. E nós precisamos de ter a seriedade, precisamos de ter uma visão e precisamos de superar todas as situações e todas as fases. Há fases em nossas vidas que nós permitimos que esta fase nos vença e não nós vencemos a ela. Quando falamos de etapas da vida, imediatamente talvez vocês como jovem vão imaginar alguma situação que você está vivendo, uma etapa da sua vida que quer superar e quer vencer. Na verdade, só conseguiremos vencer as etapas de nossa vida partindo do princípio que nós tenhamos um compromisso com Deus. Sem ter esse compromisso com Deus, se torna difícil, ou tão por que não dizer quase impossível, de conseguir passar as etapas da vida. Tem fases que você está vivendo hoje, que eu vou estar ministrando aqui alguns nomes dessas 4 fases, que você está vivendo nesse dia, nesse presente momento. Aí é necessário você ter força, ter vigor, ter determinação para conseguir vencer estas fases. Quando nós entendemos que nós passamos por etapas de nossa vida, nós iremos saber, quando chegarmos naquela etapa, já teremos arma suficiente para poder vencer aquela fase e não deixar esta fase nos vencer, ou não deixar aquele momento nos vencer, ou não deixar aquela etapa nos vencer. É nós que precisamos vencer fases de nossa vida. Para isso, nós vamos começar falando a respeito de José. José tinha quantos anos, irmãos? 17. Ele era o quê? Pastor. Ele era o quê? Pastor. A primeira fase de José, como adolescente, como um jovem, é exatamente cuidar de um rebanho do seu pai, juntamente com seus irmãos. Na verdade, esta história de José, conta-se que, na verdade, Israel amava mais José porque era filho de sua velhice, e ele, na verdade, contava tudo aquilo que os seus irmãos faziam errado. Tudo aquilo que os seus irmãos faziam errado, contava. Aí deixa eu te dizer aqui, abrir um parênteses. Para uma pessoa que quer viver corretamente, sempre ela será julgada por aquilo que está fazendo, por aquele que sempre quer viver uma vida errada. Todo aquele que quer viver uma vida errada, sempre ele é julgar, sempre ele vai julgar aquele que quer viver uma vida correta. Na verdade, José, sendo ainda jovem, sendo adolescente, ele tinha um compromisso, ele tinha uma harmonia, ele queria viver na verdade, não concordava com aquilo que os seus irmãos faziam de errado. Mas não é essa fase que eu quero dizer. Queremos exatamente informar o papel dele como jovem, e ele conseguiu superar todas as etapas da vida,
para poder alcançar aquilo que Deus já queria dar para ele ou entregar para ele. Olha só, há muitas coisas em nossa vida que Deus quer nos dar, mas nós não conseguimos conquistar, ou Deus não nos dá, é porque nós não conseguimos passar as etapas da vida. Nós julgamos que as fases que estamos vivendo é uma fase de que todo mundo nos abandonou, ninguém nos enxerga, ninguém nos vê, ninguém nos ajuda. Nós somos um coitadinho. Nós temos que sair da esfera de coitadinho e entrar na esfera de filho. Filho é aquele que é conduzido pelo seu pai, aquele que é orientado pelo pai, é aquele que é corrigido pelo pai. Quando nós estamos na esfera de coitadinho, nós nunca teremos a visão aberta para enxergar o que Deus quer para a gente. Nós nunca iremos conseguir enxergar o que Deus quer entregar para a gente, porque nós estamos na esfera do coitadinho. Coitadinho de mim, coitadinho do que eu realizo, ninguém me ajuda, ninguém se esforça, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém estende as mãos para mim. E tanto é que nem eu mesmo olho para mim, eu fico olhando na situação que eu estou vivendo. Olha, a situação que José viveu é uma situação totalmente diferenciada, e além do mais, ele conseguiu superar todas as fases da vida para chegar onde ele chegou. Todos nós queremos chegar no lugar de destaque, mas nenhum de nós queremos passar pelas fases para poder chegar no lugar de destaque. Nós queremos pular as fases da vida para poder chegar no destaque assim, no estalar de dedo. Ninguém chega ao lugar de destaque, ao sucesso, sem antes ele ir degrau a degrau para poder chegar aonde ele chegou. Todo mundo olha para a beleza daquilo que alguém conquistou, mas nunca conseguiu enxergar tudo aquilo que ele passou para poder ali estar. Irmãos, todos nós olhamos pela beleza de alguém que canta, de alguém que toca instrumento, é magnífico, mas ele teve que ao longo do tempo estudar música, ao longo do tempo ele teve que conviver com alguém que dizia para ele que ele não iria ser bem sucedido na área da música, que não iria conseguir cantar, porque não tinha timbre, não tinha harmonia, não tinha condições de aprender a tocar nenhum tipo de instrumento. Quando você olha para alguém que ministra, que prega a palavra de Deus, todos de um dia diziam que não tinha condições de poder pregar, de ministrar, não tinha oratória, ele não tinha raciocínio para poder dissertar um sermão, ele não tinha capacidade para isso. Quando você olha para um pastor que está pastoreando a igreja, você olha para ele e vê a beleza. Olha como fala pastor presidente, que nome belíssimo, que palavra gloriosa. Quantos de nós gostaríamos de ser isso? Mas para poder chegar lá temos uma história e fases da vida para poder vencer e chegar a este lugar. Ninguém chega ao sucesso sem antes vencer a fase da vida. Você precisa vencer as fases. Quantas das ocasiões nós vemos alguma pessoa pregando e prega com uma facilidade extraordinária e desejamos também ser até mesmo igual a esta pessoa, mas nós queremos fazer do nosso jeito, queremos ser pregador sem antes nós passarmos pela etapa do discipulado. Quantos e quantos retiros aqui eu pude participar, que já há quase 27 anos o retiro acontece aqui nessa escola. Desde a década de 90, de 1990, em 1992, quando eu me batizei, eu já me participei do primeiro retiro, já era o segundo, o terceiro que acontecia na história de nossa igreja. Quantas das vezes eu vi jovens, aonde Deus usava pregando aqui em cima do púlpito, e hoje eu olho e não vejo quase nenhum deles, porque não puderam vencer as fases da vida. Ao longo desses 27 anos, são poucos. Se eu puder enumerar aqui, talvez a grande maioria de vocês, os pais de vocês, talvez estava aqui num tempo em que eu presenciava, em que alguns pregavam com autoridade, com intrepidez, e que Deus dizia que iria usar sobre todo o Brasil, mas não conseguiu vencer as fases da vida e perderam aquilo que Deus tinha para eles.
E quantos eu poderia até descrever nomes, mas nós não temos condições de dizer, pois a minha mente poderia até se esquecer de outros que permaneceram fiéis, conseguiram passar pelas fases da vida, e hoje estão sendo destaque na nossa igreja, pregando o Evangelho para a glória de Deus. Uma certa vez, quando aqui eu vi no retiro, estava aqui, dormindo aqui, muito jovem, apesar que sou jovem até hoje, não sou velho, bem jovem. Deus usou uma pessoa e diz assim: aqui aonde eu estou, eu estava sentado aí embaixo. Deus usou alguém e diz assim: eu que ia dizer cá, ou era diácono, auxiliar de trabalho. A pessoa me chamou aqui e disse assim para mim: Deus hoje está determinando para a sua vida que você vai estar conduzindo um rebanho. Esse rebanho vai ser reconhecido nacionalmente. Esse rebanho que Deus está dizendo que você vai estar conduzindo, muitos que estão aqui desejam ele, mas Deus está te entregando na sua mão. Isso foi no ano de 1993, meu segundo retiro que eu participava. Passa-se o tempo, eu imaginaria que eu seria pastor de Cataguases, eu imaginava que eu iria ser pastor de uma congregação de nosso campo. Eu imaginava que eu chegaria a ser um pastor de uma congregação grande, como nós temos hoje, graças a Deus. Imaginava isso. De repente Deus muda a história, mas aí desde o ano de 1993 a seguir, eu comecei a enfiar a cara na Bíblia, a estudar Bíblia, a fazer seminário, a ler livros, a ler 8 horas por dia, a estudar Bíblia 8 horas por dia, e fui vencendo as fases da minha vida. No dia 19 de janeiro de 2009, Deus conclui o que Ele me falou no ano de 1993 na minha vida aqui. Quem tem uma história de sucesso, vence as fases da vida. Chegar aqui, talvez você possa imaginar que é muito fácil, mas não foi nada fácil. Contar as histórias que todos nós vivíamos, seria até conveniente dizer quantas coisas que poderíamos ter vencido, mas eu preciso te dizer uma coisa: chegar no alpendre não é nada fácil. Chegar aonde Deus quer colocar você não é nada fácil, mas você tem que vencer fases. Glórias a Jesus. Falei uma pequena história minha. Agora quero falar da mensagem. E vou começar com a mensagem chamada da seguinte forma. Qual é o tema da mensagem que eu dei, irmãos? Meu Deus, qual que é? Fases da vida. Aí eu vou começar com um homem que viveu na década de 60, chamado Martin Luther King. Quem já ouviu falar sobre esse homem? Acho que todo mundo que estuda aí conhece a história de Martin Luther King. Ele, no dia 28 de agosto de 1963, no Memorial de Lincoln, em Washington, ele discursou o maior discurso de todos os tempos. Martin Luther King era um pastor batista que estava naquele exato momento, naquele discurso do dia 28 de agosto de 1963, dizendo: I have a dream. Eu tenho um sonho. Todas as frases que ele falava a respeito da América do Norte ou dos Estados Unidos, aonde se reuniram nesse dia 250 mil pessoas no Memorial de Lincoln, em Washington, para poder ouvir o discurso do pregador, do pastor negro batista. Em todas as frases ele dizia: I have a dream. Eu tenho um sonho. Todas as frases no seu discurso ele dizia: eu tenho um sonho.
Durante esse período do seu discurso, em que 250 mil pessoas ouviam, ele dizia: eu tenho um sonho, em que haverá nos Estados Unidos, na América, igualdade para todos. Porque ele começou a promover a igualdade para todos, porque nos ônibus dentro dos Estados Unidos havia assento só para negros, aonde os brancos assentavam na frente, os negros sentavam lá atrás, não tinha lugar para ele. E ele se comoveu com aquilo, e ele era negro, e ele era pregador da palavra de Deus. Mobilizou-se isso, e a nação se mobilizou juntamente com ele. Primeiro porque Deus levantou ele para isso. E ele dizia: eu tenho um sonho, aonde todos, independente da cor, serão iguais. Quando o seu discurso se pronunciava, toda a multidão o aplaudia e dizia: nós estamos com você. No ano de 1968, mataram Martin Luther King. Por causa de quê? Por causa do seu sonho. Eu tenho um sonho. Todos nós aqui temos sonhos. Glórias a Jesus. Quando ele fez o seu discurso dia 28 de agosto, John Kennedy, que era o presidente atual dos Estados Unidos, 3 meses depois, em novembro, foi também assassinado. Abraham Lincoln também foi assassinado. Todos esses homens que foram assassinados nos Estados Unidos, principalmente líderes, é porque eles promoviam igualdade para todos. E eles tinham um sonho. Para você entender, o sonho de Martin Luther King era tão grande que aos 39 anos ele recebeu a homenagem como aquela pessoa que promovia a paz. Foi um das pessoas mais jovens receber esta homenagem em todo o planeta até o dia de hoje, porque ele tinha um sonho. Passa-se 46 anos. No dia 29 de janeiro de 2009, um negro assume a presidência dos Estados Unidos. Vou repetir isso, irmão. Passa-se 46 anos, um negro assume a presidência dos Estados Unidos, a maior potência mundial. Por quê? Porque existia um homem que tinha um sonho, e ele é determinado no seu sonho. Por que ele é determinado no sonho? Porque ele conseguiu vencer as fases da vida. Barack Obama, quando ele se tornou presidente da República dos Estados Unidos, quando ele discursava, todo mundo dizia: Martin Luther King, Martin Luther King, porque ele tinha a mesma visão de igualdade racial para todos. Em pleno século 21, aonde um negro assume a presidência da maior potência mundial, através do sonho de um negro. Eu tenho um sonho. Você tem sonho? Jovem, você tem sonho? Eu tenho um sonho. Eu que acho que tenho sonhos. Quando eu falo da palavra sonho, imediatamente nós já imaginamos e pensamos. Se eu fosse olhar dentro da área da psicologia, dentro da área mental, da psiquiatria, eu poderia definir aquilo que seria sonho. Se eu fosse olhar dentro da área da ciência, eu poderia definir aquilo que é sonho. Mas eu quero olhar aqui e ministrar para a sua vida dentro de uma área espiritual, que poucos entendem isso, porque aquilo que é espiritual só consegue discernir aquele que é espiritual. Você só vai conseguir entender as coisas de Deus na sua vida se você tiver uma vida espiritual pautada na palavra de Deus. I have a dream. Eu tenho um sonho. Você tem sonho? Ao lermos a história de José, José teve um sonho. Primeira fase da vida do ser humano é exatamente esta palavra: eu tenho um sonho. Vou fazer a pergunta de novo. Você que está aqui, você tem sonho? Entendemos que sonho é coisa boa. Entendemos que sonho é algo gratificante.
Entendemos que sonho é algo que vai nos colocar em alpendres maiores. Entendemos que sonho é algo extraordinário. Entendemos que é coisa que nos satisfaz. Eu tenho um sonho, eu e Melquiades, hoje, entrando no século 21, em plena data, eu tenho não somente eu tenho alguns sonhos. Primeira fase da vida é você entender qual tipo de sonho que você tem. E com isso eu vou fazer aqui dois comparativos. Vou fazer um comparativo do ano de 1988 na minha vida e no ano de 1991, no dia 5 de outubro, às 21 horas e 15 minutos. Vou fazer esse comparativo do meu sonho. No ano de 1988, para ser preciso, no mês de agosto, eu me mudei para Muriaé. Eu tinha um sonho, eu era jovem com 15 anos de idade. Saí da fazenda onde eu estava sendo criado. Fui para Muriaé para me buscar o meu sonho. Qual era o sonho do jovem Melquiades? Ser um jogador de futebol. Mauri aqui não conhece o meu sonho. Eu tinha um sonho, Luizão, de ser jogador de futebol. Em 1988 eu mudei para Muriaé para me jogar futebol no esporte atlético nacional. Quando ali cheguei, fiz alguns testes, de certa forma quem me avaliou dizia que tinha futuro. Fui para ser jogador de futebol. Com 15 anos de idade, onde eu morava, eu jogava contra adultos e alguns diziam que eu fazia alguma coisa. Mas quando eu chegava lá em Muriaé, do mês de agosto de 1988 até o mês de novembro de 1988, eu não conseguia dominar nada. Uma criança de 10 anos conseguia me vencer. Se eu tinha alguma habilidade na roça, lá na cidade aonde eu queria depositar o meu sonho, eu não tinha mais habilidade. Aí eu preciso comparar isso para te dizer. Em 1988 o sonho era meu. Mas no dia 5 de outubro de 1991, o sonho era de Deus. Aleluia. Lachuia suia quebra. Eu preciso saber separar. Eu hoje crente, você hoje crente. Não tem que você comparar. Não quer dizer que você não pode ser jogador profissional de futebol hoje. Pelo amor de Deus, pode, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Tem algum jovem aí que já faz. Tem alguns irmãos da igreja lá que é profissional hoje. E tem outros fazendo teste para profissional. Mas não era isso que Deus queria para mim. Eu queria isso. Eu desejava isso. Por isso que eu preciso te dizer mais uma vez. Martin Luther King, ele tinha um sonho, e o sonho dele não era para ele, o sonho dele era para a nação dele. Aí que está a diferença. O meu de 1988, o sonho era para mim só. Queria ser bem sucedido, queria alcançar a fama, queria ser reconhecido. Era uma visão de um adolescente, de um jovem. Mas a partir do dia 5 de outubro de 1991, às 21 horas e 15 minutos, mudou o meu sonho. O meu sonho não era mais meu, agora já era a vontade de Deus na minha vida. Quando eu, porventura, não consegui conquistar o que eu queria, porque Deus não queria isso na minha vida, voltei para Miraí, terminei o que chamava antigamente o primeiro grau. Terminei o primeiro grau, vim passear aqui em Cataguases no dia 24 de novembro de 1989. Maurício, você nem nascido era, né? Não. A Lisão já era vovó. Brincadeira. No dia 24 de novembro vim passeando. E aqui fiquei, estou passeando até hoje. Quando eu vim passeando, o meu tio diz assim: fica aqui, me ajuda. Fiquei na casa da minha avó. Estou contando história para você entender sonhos. Todo sucesso tem uma história, irmãos. Ninguém chega a algum lugar sem passar a sua história. Nós ouvimos a história do Marcos.
que por certo essa história vai com certeza ser benéfica na vida dele e de outros. Fiquei por um período, de repente o meu tio arrumou um serviço na empresa de transporte para mim. Eu tinha 17 anos de idade, com carteira já assinada com 17 anos de idade, como era José. No dia 5 de agosto de 1990, às 17 horas e 30 minutos, eu conheci a pastora Raquel. Ah, chegou? Chegou bem? Isso é história. Fabrício. Ninguém chega a algum lugar se você não fizer história. Fase da vida. Que história? No dia 5 de agosto, olha só a história, irmão. Estou contando aqui sonhos. Será que você está entendendo? Estou contando o meu sonho. Eu tive um sonho. Qual foi a data que eu falei? 95 de outubro. No dia 5 de agosto de 1990, às 17 horas e 30 minutos. Falou não. Quem guarda a data lá sou eu. Glórias a Jesus. Nesse dia, olha só a história, irmão. Sonhos. Uma jovem que foi criada comigo na fazenda lá em Miraí. Apesar que o Marco também é de Miraí, né? Não, sou daqui. Meu pai é de lá. Seu pai é de lá. Foi criada comigo, estudou comigo, ela mudou para frente da casa da Raquelzinha. Terra. Igual a minha amiga, e eu com vergonha. Você pensa uma pessoa vergonhosa igual eu não tenho. Que nem eu. Típico igual eu não tenho. Nem sou. Dificuldade de expressão igual eu não tenho. Pensa, é alguém para tentar arrumar namorada. Não arrumava de jeito nenhum. Fabrício. Minha primeira namorada foi a Raquelzinha, gente. Fabrício. Também tem. Minha primeira namorada é a Raquelzinha. E a minha única namorada até hoje, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, minha única. Essa menina chegou, quando eu a vi, eu cumprimentei ela. Eu passava na rua, que eu morava logo acima da casa da Raquelzinha, passava e via ela na janela de vez em quando. Achava bonito. E a vergonha. Deus sabe por tudo, né? Aí Deus mudou a minha história, me deu um sonho diferente. Eu quero estar no sonho de Deus e não no meu. Aí alguém, vou abrir aqui parênteses, alguém pode pensar, Deus não dorme para sonhar, não. Claro que não, meu irmão, pelo amor de Deus, velho. Deus não descansa, quem descansa é eu e você. Quando se fala de sonho, é para dar significado de coisas boas. É só para dar um significado de coisas grandes, elevadas. Nesse dia eu passei, cumprimentei essa menina, passei 2 dias, 3 dias de novo, todo dia eu saía da rodoviária, às 17 horas, por volta mais ou menos, 16h30, eu vinha embora, passava todo dia na mesma rua. Quando eu vi essa menina, cumprimentei ela. No 3º dia ela me chamou, olha, quer vem cá. Aí eu fui lá, morava em frente, a Raquelzinha estava lá na hora, acho que a Raquelzinha marcou a hora que eu estava passando. Aí eu quero te apresentar essa menina. E aí? Morri, meu filho. Jesus tem misericórdia. Estou virou na hora. Hein? Estou virou na hora. Nossa Deus. Jesus, quando falou assim, quer te apresentar, não estava aqui assim, parado, sem palavra, nem estendia a mão, nem vai três vezes não, não entende não. Fabrício. Hein? Tinha, claro, já é crente já. Já tinha, meu filho. É a marca. Aí eu falei, amém, não amei nada, né? Fiquei assim, sem palavra. Mas é Deus mudando a história. De repente nós, com muita dificuldade, tentei puxar algum tipo de assunto, sei lá o que era, nem me lembro também. Começamos a conversar. Aí de repente ela me chamou assim, vamos na igreja? Aí eu fiquei assim, na igreja católica? Não,
na igreja Assembleia de Deus. Depois eu já tinha conversado com ela alguma coisa. Aí eu sou católico. Não, vamos na igreja. Ela me levou para a igreja para participar dos ensaios da banda. Conto isso para vocês entenderem uma coisa. A história, ela é escrita com um passar de fases. Não pula a fase da sua vida, não, que não tem como chegar onde você quer chegar. Não. Fui por fases. Deus foi fazendo coisas. Deus foi realizando milagres. Deus me deu a oportunidade de constituir uma família e de conduzir agora um rebanho. Eu tenho um sonho. O meu sonho de 1988 era meu. O sonho que eu tenho hoje não é mais meu. Estou dentro da vontade de Deus. Você precisa entender que o seu sonho, você não pode desistir dele. Mas não é um sonho somente egoísta de querer ser bem sucedido numa coisa. Mas você precisa entender que Deus quer